Oi, gente. Hoje vamos voltar então com o nosso quadro sobre design contemporâneo. E eu achei legal para pensar essa volta, como a gente está nessa época meio de pandemia e tal, eu achei legal a gente falar de um designer que é um rockstar, que ele desconstrói e ele causa por onde ele passa. Eu acho que dessa leva de designers contemporâneos autorais, ele é o primeiro. Eu acho que ele até podemos considerar que ele instituiu essa coisa do autoral no mercado de design. Hoje então a gente vai falar de um produto do Philippe Starck, que eu vou pegar aqui uma imagem para vocês. Bom, esse aqui é o Philippe Starck, dá para perceber que ego e reverência é um pouco com ele mesmo. Agora vamos dar uma procurada aqui no produto que eu quero mostrar para vocês. Quero fazer um negócio diferente, quero ver se vocês sabem o que é esse produto antes de eu falar. Mas o produto que a gente está procurando é esse aqui. E não tem nesse livro, que é o compilado dos mais importantes trabalhos dele, mas o mais icônico de todos não está aqui. Então vou ter que pegar um outro livro ali. Vamos ver se nesse aqui a gente encontra. Aqui a gente já tem uns sketches do produto. Aqui. Esse é o produto que a gente vai conversar hoje. E a primeira coisa que eu queria é saber se vocês sabem o que é esse objeto. Se vocês souberem, deixa aqui no comentário já. Ou se vocês quiserem sugerir, chutar alguma coisa. E vamos falar um pouco sobre ele. Bom, antes de eu falar o que esse produto faz, qual que é a função dele, qual que é a importância dele para a história do design, vamos falar um pouco sobre o Philippe Starck. Quem que é o Philippe Starck, caso você não conheça? Ele é um designer francês, ele estudou na França, se formou lá, e aí ele vai para a Itália, eu acho que, se não me engano, ele vai para Milão, e lá que ele constrói a carreira dele. Ali que ele ganha importância e começa a fazer os projetos que vão marcar ele na história do design. Ele primeiro trabalha em várias indústrias, indústria de móveis, indústria de objetos, e aí ele decide abrir o próprio estúdio. A partir daí, ele vai começar essa construção do designer como autor. Então, ao invés dele estar dentro de uma marca, produzindo para ela, criando coisas e o seu nome ficar desaparecido, ele vai assinar projetos para as marcas. Então, ele vai desenhar uma cadeira que vai ser produzida por uma empresa, mas vai estar lá, by Philippe Starck. Mas como que ele faz isso, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é, tá, qualquer um pode fazer uma cadeira e assinar uma cadeira. O que tem de diferente no Philippe Starck que vai fazer com que as pessoas criem esse fetiche por comprar algo dele? E é aqui que eu acho que entra esse produto. Bom, esse produto ele é o Juice Salif. Ele é um espremedor de frutas, de limão, de laranja. É meio difícil de entender, daqui a pouco eu vou fazer um esquema de como ele funciona. Mas qual que é a importância dele? Aqui a gente vê que o Philippe Starck ele desconstruiu a linguagem dos espremedores que a gente estava acostumado. Então a gente tinha sempre esse padrão de espremedor com a parte que espreme o sumo, essa parte que coleta os bagacinhos da laranja e tal, e a parte que escorre ali o suco, né, onde você coleta o suco. Aqui o Philippe Starck ele trouxe uma abordagem bem mais minimalista e ele pegou só o que é essencial nesse objeto para criar esse espremedor, que é a parte que espreme o sumo de fato. E através da forma ele vai fazer com que esse suco seja direcionado para algum lugar e ele fez 3 tripés para você poder apoiar o espremedor em cima do prato. Esse produto ele surgiu de uma demanda de uma empresa italiana que pediu um objeto para ele. Na verdade, não era esse objeto que eles tinham pedido para o Philippe Starck. E aqui começa um pouco da irreverência e do porquê se cria um fetiche em cima da imagem dele. Se não me engano, a empresa queria bandejas, queria que o Philippe Starck criasse algumas bandejas. E aí ele estava num restaurante fazendo pesquisa, comendo lula. A história é que ele estava comendo lula, teve a ideia e aí começou a desenhar num guardanapo. E aqui a gente tem um pouco dessa coisa da história do artista que tem um insight e desenha num guardanapo mesmo, uma coisa meio amor burguês, assim, meio romantismo.
Então, com essa história, ele vai criando esse vínculo emocional com as pessoas que são os potenciais consumidores desse produto. Mas como é que funciona esse espremedor? Vamos fazer um desenho esquemático aqui para ficar bem fácil de entender. Então, qual foi o pensamento do Philip Stark para criar o Juice Salif? Como eu te falei agora há pouco, geralmente um espremedor de frutas ele tem aquela parte dentada que espreme, um filtro e um reservatório. Você vem com a laranjinha aqui e espreme nesse filtro. O Philip Stark olhou para isso e falou, tá, como eu posso desconstruir esse objeto? O que é realmente necessário aqui? Onde está a função desse objeto? E ele chegou à conclusão que a função do objeto está no espremedor em si. Então ele desenhou o espremedor de uma forma que ele pudesse guiar o líquido para baixo, porque esse líquido ia ter que pingar em algum lugar. E aí tá, você tem esse espremedor, mas você não vai usar ele na mão, né? E espremer o limão assim na mão. Então ele precisava ter um suporte. E aí ele faz um tripé, que é a forma mais estável que a gente tem de manter um objeto em pé. Ele faz esse tripé, como a história conta que ele estava num restaurante de lula e tal, ele faz um objeto inspirado numa lula, tem essas pernas gigantes. E aí você vem com o limão aqui em cima, espreme no espremedor e isso aqui cai na sua comida direto. Então, só para ficar bem claro no desenho aqui, a gente tem a parte do espremedor, o suporte para você não precisar segurar o espremedor enquanto você utiliza ele. Isso criou esse objeto. É um objeto bem minimalista e ao mesmo tempo bem diferente, assim, dá para dizer que ele quebra a linguagem do que tinha estabelecido antes. Bom, então a importância social desse produto foi ter ajudado o Philip Stark a construir essa imagem de design autoral, e essa imagem de design autoral, a partir daí, ela começa a crescer cada vez mais, e a gente tem até estudos hoje falando como é o posicionamento do design autoral, assim, se ele é um designer ou se ele é uma marca que outras marcas se aproximam para se reposicionar no mercado. Para mim, eu tenho uma relação próxima com esse produto, que ele foi o primeiro produto que me fez pensar no design, na desconstrução do design a partir da função e não só da linguagem. Eu acho que antes eu tinha uma inspiração muito mais Art Deco, assim, ou Art Nouveau, de adicionar coisas. Até no vídeo dos Campanas, quando a gente pensa sobre eles, a gente vê que eles estão explorando materiais e fazendo coisas muito cheias, assim, de peso visual. Uma colagem em 3D. Já aqui a gente vê um produto que é minimalista, basicamente. Ele é super funcional, tanto é que ele elimina partes dos antigos produtos. Mas mesmo assim, ele trabalha a linguagem de uma forma que você tem um produto que até você tem um estranhamento, assim, você não sabe o que é. E é uma linguagem muito pessoal e muito forte, assim, e só o Philip Stark poderia ter desenhado aquele produto. Então ele me faz pensar um pouco sobre como ser minimalista, funcional e ainda assim ter características próprias, sabe? Não fazer um produto asséptico. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse produto. Comenta aqui embaixo se você já sabia o que era e se você não sabia, me diz o que você achou que era. Aproveita, dá um like e compartilhe o vídeo. Me segue lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui.